Boa noite. Mais um pouquinho, a gente está esperando a Ariane entrar, intérprete de Libras. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Sueli. Boa noite, Sarestes. Nós estamos aguardando a intérprete de Libras para a gente iniciar. Já já a gente começa. Roseane, boa noite. Também. Boa noite a todos. Nós vamos já começar, só aguardando a intérprete. O áudio tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada. Obrigada, Isa. Eu posso colocar o fone, mas a recomendação era não usar por causa da intérprete, não é isso? Se eu colocar o fone, fica melhor. Sem áudio? E agora melhorou? Consegue me ouvir melhor assim? Sueli, eu vou poder ficar com o fone? Tá, tá ok. Vamos aguardar ela entrar. Assim que ela entrar, a gente pergunta para ela se ela tá ouvindo bem. Para quem entrou por último, nós vamos já começar. Estamos só aguardando a intérprete de Libras para a gente iniciar.
Ok, veja se é a Ariane que vai entrar mesmo, ou se é outra pessoa. Luciana, você que é intérprete? Está enviando aqui uma solicitação. Gente, eu só esperando a intérprete entrar para a gente começar. Ah, ok, Luciana, porque tinha vindo um pedido para entrar ao vivo na live, por isso que eu tinha te colocado. Gente, como essa palestra é inclusiva, ela é feita com tradução em Libras e a gente está aguardando a tradutora para iniciar, tá? Já já a gente começa. A recomendação é esperar para que ninguém perca nada. Obrigada, Renegilda. Eu estou aqui pensando em sair e entrar novamente, porque aqui já está contando o tempo, né? E o Instagram vai acabar o vídeo da gente antes da hora, nesse caso. Talvez seja melhor fazer isso, sair e assim que ela estiver no ponto, a gente entra todo mundo novamente, porque aí não diminui. Ok, então já vou começar, Sueli. A gente vai começar então com a leitura do Pão Nosso, no livro, esse livro de Emmanuel, sobre curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade,
mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifique em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinhos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, a gente vai fazer nossa prece de abertura da doutrinária de hoje, do Centro Espírita Nosso Lar, que com muito prazer que estou aqui com todos vocês. Senhor, espiritualidade amiga, benfeitores da casa, obrigada pela oportunidade, pedimos o auxílio, as bênçãos a todos que estão assistindo e aos que ainda vão assistir, para que recebam as ideias que vão ser faladas aqui com muita receptividade, que possam internalizar, reavaliar condutas, reavaliar hábitos, e que todos nós possamos depois fazer as reflexões necessárias para a nossa reforma íntima. Muito obrigada, assim seja. Bom, depois dessa leitura de Emmanuel, tem até outro trechinho dele. Nessa leitura a gente viu que as curas, elas realmente podem acontecer, né? E as curas de Jesus, da espiritualidade, elas realmente podem acontecer. Mas será que é importante que elas já aconteçam, né? E quando elas acontecerem, será que estaremos comprometidos então a fazer justiça à bênção que recebemos? E por que adoecemos? Por que será que num determinado momento estamos bem de saúde e no outro momento estamos doentes? O que está influenciando nisso? Por que isso está acontecendo? E aí vale a pena a gente meditar, refletir num trechozinho de Emmanuel que eu trouxe aqui para vocês. Que ele fala, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Vocês conversam com os órgãos de vocês? Vocês falam com as células de vocês? Porque nós somos, na verdade, súditos, nós temos trilhões de súditos, né? Nós somos o rei de trilhões de súditos nessas células do nosso corpo. Então, é importante que a gente... E cada célula dessa, ele continua, Emmanuel, nesse trecho, dizendo, eles são vivos, os órgãos são vivos e são educáveis. Ou seja, a gente consegue conversar, a gente consegue emanar para eles bons pensamentos, bons sentimentos em relação a nós próprios, né? Em relação às nossas células que nos servem. Então, sem que nosso pensamento ele prossegue, se purifique, e sem que a nossa vontade comande o barco do nosso organismo para o bem, veja só, direcionado ao bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Ou seja, enquanto a gente não estiver comprometido com as nossas condutas, com os nossos hábitos, os remédios habituais, eles não vão surtir o efeito que a gente deseja. Eles podem até trazer uma melhora transitória, né, temporária, mas a cura definitiva a gente vai alcançar quando a gente finalmente conseguir trabalhar o nosso hábito mental, ou melhor dizendo, os nossos vícios mentais, né?
Já tem uma literatura vasta, literatura espírita e literatura científica falando a respeito disso. A gente tem autores como André Luiz, Emmanuel, Joana, que falam muito dessa relação das nossas condutas, dos nossos, inclusive dos nossos pensamentos, né, daquilo que ainda não virou uma ação em si, mas na verdade já está construído na nossa forma de pensamento, né? Então, a gente não tem problema. Se ele está se desculpando aqui pela falta da intérprete, a gente segue ainda assim, não tem problema. E se a gente for buscar, inclusive, na literatura médica, se a gente for buscar hoje no banco de dados, a gente encontra, colocar lá saúde e espiritualidade, a gente vai encontrar mais de 13 mil publicações. Então, assim, e em todas as áreas da medicina. Então, cada vez mais a medicina está entendendo, está assumindo que o espírito, a saúde espiritual, ela está inteiramente proporcional, na verdade, ela determina em muito a nossa saúde orgânica, né? E os nossos hábitos, esses autores todos espirituais que eu estou falando, eles estão sempre batendo na mesma tecla de que esses nossos hábitos, eles vão gerar a nossa saúde ou o nosso adoecimento, né? E a gente ainda adoece porque a gente fica insistindo nos nossos conflitos internos, nas nossas emoções disfuncionais. E quando eu falar aqui, não pensem que eu estou falando como se estivesse dizendo que a pessoa faz coisas ruins. Não é isso, porque às vezes a gente faz coisas ruins só para a gente. Então eu gosto sempre de fazer essa ressalva para não ficar imaginando que a gente está falando da pessoa ser uma boa pessoa ou má pessoa. Não se trata disso. Às vezes é boníssima, maravilhosa para os outros, mas não se perdoou de algo, se culpa, ou tem ainda seus acessos de raiva frequentes. Então, muitas vezes é isso que precisa ser trabalhado. E a gente, então, vai falar de como essas condutas, isso tudo vai impactar na saúde da gente. Para os materialistas, o cérebro da gente é quem cria o pensamento, né? Mas, de acordo, por exemplo, com o filósofo Claude Bernard, dizer que o nosso cérebro secreta o pensamento seria a mesma coisa de dizer que o relógio secreta as horas ou a ideia do tempo, né? Então, não faz sentido. O cérebro, na verdade, é o tradutor. Ele vai conduzir o nosso pensamento, que, na verdade, parte da mente, para todo o nosso corpo, para todo o nosso organismo. E esse pensamento, na verdade, é impulso elétrico, né? Ele vai em forma de impulso elétrico para todo o corpo. A gente é luz coagulada, né? André Luiz já diz isso, a gente é energia pura. Einstein, na teoria da relatividade dele, também falou isso, né? Que a matéria é energia vezes sua velocidade. Então, a gente tem que ter a consciência de que tudo em nós é produzido através de energia, de eletricidade, e esse nosso impulso nervoso é conduzido dessa forma. Nosso pensamento é onda eletromagnética, ela vai irradiando em todas as direções. E dessa forma, então, nós somos o que pensamos e, logicamente, somos conduzidos por esses nossos pensamentos, né? E a gente utiliza muito pouco o poder desse pensamento. A gente tem uma mente muito poderosa e que, na verdade, a gente utiliza muito pouco. A gente poderia fazer realmente verdadeiros prodígios. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala num trecho que o magnetismo é justamente esse poder da fé em ação, né? Essa vontade, esse nosso pensamento focado em algo, e aí esse objeto do nosso pensamento fica magnetizado ali por nós, e ele fala que é isso que produz os fenômenos estranhos, ele usa essa palavra, que chamam milagres, né? Mas na verdade não é estranho, é a força do nosso magnetismo, da nossa vontade, do nosso querer, né? E conforme a conduta seja mais merecedora daquilo, mais maior a chance de realmente obter.
E aí a gente lembra que Cristo disse, vós sois deuses, né? Ele quis dizer justamente isso. A gente tem dentro da gente essa capacidade de magnetizar, mas muitas vezes a gente vai magnetizando e reunindo em nós pensamentos, na verdade, que nos sabotam, né? O medo muito grande de adoecer, ou se temos uma doença, a gente fica pensando na piora dela, e quando ela piorar, e será que vamos sofrer? E a gente fica mentalizando aquilo. E é fundamental que a gente mentalize o contrário. A gente tem que estar sempre se mentalizando saudável. A gente tem que estar sempre mentalizando a gente ativo, trabalhando, produzindo, edificando, construindo. Então, se a nossa mente se vê assim, se a gente se vê dessa forma, a tendência é que a gente magnetize só coisas boas para a gente. Mas só consegue mentalizar e vibrar em coisas boas quem já está com um hábito mental, um comportamento mental, já de tentar reformar seus próprios pensamentos, de buscar coisas positivas. A nossa mente ainda seleciona muito pouco aquilo que realmente é bom. Por exemplo, se a gente assiste um noticiário e tem notícias boas e notícias ruins, aquelas que impactam mais na nossa mente, que a gente fica relembrando depois e às vezes até comentando depois com as pessoas, são justamente as notícias mais as tragédias, aquelas que têm um impacto ruim, fica na gente. É como se já fosse aquele mau hábito da gente. E a gente fica rememorando aquilo, e aquilo vai realmente fazendo mal a gente, né? A gente tem que lembrar, assim, essa relação do que a gente pensa, do que a gente sente, é tão forte. Lá em André Luiz, a gente encontra na obra dele, sobre a vida espiritual, ele fala dos corpos espirituais, né? E aí ele diz que a nossa mente, que o nosso espírito, a essência, ele vai moldar o nosso corpo mental. Esse corpo mental é justamente onde se encontram somatizadas as impressões que são oriundas dos nossos pensamentos. E, por sua vez, esse corpo mental, ele vai moldar o nosso perispírito, corpo espiritual, por assim dizer também. E aí, no perispírito é onde estão armazenadas as energias que são criadas por esses nossos sentimentos, por essas nossas emoções, sejam elas funcionais ou disfuncionais. Então, se a gente está gerando, criando a todo tempo pensamentos ruins, a gente vai moldar o nosso perispírito através desses pensamentos, e o nosso perispírito, através das emoções, das sensações, dos sentimentos, das sensações não, das emoções, dos sentimentos, ele vai moldar o corpo físico, porque o perispírito é o nosso modelo organizador biológico, está lá também na obra de André Luiz. Então, veja só, se esse corpo, que é o perispírito, ele é o responsável por moldar o nosso corpo físico, e é nele que estão contidas as nossas emoções, ele é formado através daquilo que a gente pensa. Então, a gente pensa, aquilo gera uma emoção, gera um sentimento, e ele é formado em torno disso. Então, veja o impacto que tem no nosso físico, na nossa matéria, aquilo que a gente pensa e logo sente, né? Então, a relação ela é muito estreita. E como a gente está aqui, né, falando do perispírito, a gente tem que lembrar que esse perispírito ele não nasceu com a gente nesta encarnação. O perispírito ele acompanha a gente de outras encarnações. Então a gente traz nele também marcas de emoções não resolvidas, de sentimentos não resolvidos, de pensamentos que a gente arraigou e guardou para a gente, fica ali marcado no nosso perispírito. Então, se a gente vem com uma conduta de tempos para trás, uma conduta que não era a melhor conduta, porque às vezes a gente está até tendo boas condutas nessa vida, mas a gente fez já um bocado de coisa errada, porque somos todos devedores de outras vidas, então a gente traz isso no nosso perispírito, e até como uma forma de depurar, porque às vezes a gente não consegue depurar
pelo amor, pela caridade, de outras formas. Aí vem uma doença no corpo físico para ajudar a depurar aquela lesão perispiritual, na verdade, né? Então, essa é a gênese de boa parte das nossas doenças, né? Isso eu estou falando de vidas passadas, coisas que a gente traz. Mas tem aquelas que a gente consegue aqui nessa vida, né? Então, por exemplo, alguém que se permite acessos de raiva repetidos, ela está dando descarga de adrenalina constante no corpo dela. Essas descargas de adrenalina são choques, são impactos que vão causando uma série de distúrbios no corpo, causando arritmia, pode causar falta de ar, às vezes até síndrome do pânico, muitas vezes, porque aquilo gera uma psicosfera ruim em torno da gente, né? Então a gente precisa estar muito vigilante. Lembra, orar e vigiar. A gente tem que estar vigiando os nossos pensamentos. É um treino. Ninguém assiste uma palestra ou lê um livro e pronto, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, já vou começar a fazer. Todo mundo que está aqui sabe. Quem nunca tremeu de raiva, né? Então, assim, aquilo que a gente sente vai direto à descarga para o nosso corpo físico, né? É imediato. Fora esses choques imediatos, de descargas imediatas, a gente tem aquele crônico, né? Então tem gente que a gente vê, acha que a pessoa nunca vê a pessoa tendo um acesso de raiva, por exemplo, mas ela está cronicamente ansiosa, cronicamente tensa, cronicamente preocupada, cronicamente liberando substâncias químicas de estresse, o cortisol, por exemplo, um hormônio de estresse, que cronicamente gerado, ele vai causar na gente hipertensão, vai propiciar um diabetes, obesidade. Então, são muitas as formas que a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções vão atuando diretamente no nosso corpo físico. Inclusive geneticamente, na verdade não geneticamente, mas epigeneticamente. O que é isso? As nossas emoções, elas não vão mudar a estrutura do nosso gene, né? Da nossa informação genética, mas elas vão mudar o funcionamento desses genes, porque elas mudam a química que envolve esses genes. Então, mudando essa química, um gene que era para funcionar normalmente, ele pode temporariamente deixar de funcionar normalmente. E vai que esse gene é justamente um gene relacionado ao processo de manutenção da saúde da célula, no sentido de evitar que saiam células mal formadas, né, quando elas vão se multiplicar. Emmanuel já disse que os nossos estados sombrios mentais, eles vão influenciar a hora da multiplicação das células. Então, um gene que esteja deprimido, funcionando mal, que não consegue reparar um defeito surgido da célula, esse gene, ele não vai funcionar, vai gerar uma doença, que pode ser um tumor, por exemplo, pela multiplicação desordenada daquela célula. E a gente também pode, por exemplo, deprimir o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque o nosso estado mental, o nosso pensamento vai influenciar também as células do nosso sangue, as células de defesa. Joana diz que o nosso estado mental vai sintonizar, inclusive com as doenças, né? Abrindo brecha na nossa imunidade, abrindo brecha no nosso organismo para que se instalem as doenças. Então, a gente a todo tempo fica se maltratando, na verdade. Então, a gente precisa muito cuidar do que a gente pensa, do que a gente sente. Eu queria dividir com vocês, hoje eu tive uma alegria imensa no consultório. Uma paciente com câncer de mama metastático, com metástase para pulmão e metástase para os ossos e para os linfonodos. Essa paciente, ela iniciou quimioterapia para o corpo físico, mas ela iniciou também um processo, aí eu pedi permissão a ela para contar a história dela aqui, ela iniciou também um processo de autodescobrimento, né, de fazer um mergulho dentro dela, tentar examinar as emoções dela, examinar os pensamentos,
E ela, a partir daí, ela então iniciou uma busca de automelhoria, uma busca de autotransformação, pelo amor, né? Usando o amor para dar um sentido a tudo, para dar um significado a tudo. Resolveu ser grata pela doença, entendendo que se a doença veio, veio com um propósito positivo para ela, né? Fazendo só um adendo aqui, Emmanuel ele diz que as doenças elas são valiosas para a saúde do espírito, porque às vezes é a forma que o espírito encontra de se depurar de alguma coisa, porque a doença ensina. A doença, para quem já teve ou tem e está ouvindo, assistindo, sabe o que eu estou falando. A doença ensina muita coisa, ela muda a forma, ela dá um outro significado a tudo da vida, né? Então, essa paciente, ela conseguiu fazer essa reforma, digamos assim, nos hábitos mentais, nos comportamentos, e hoje ela chegou com um PET scan, um exame que vê metabolismo, não vê só a presença de tumor, ele vê também se o tumor está ativo ou não, né? Digamos assim. E ela veio com resposta metabólica completa, ou seja, um paciente que tinha metástase em vários lugares, ela entrou em remissão de doença. Foi a quimioterapia? A quimioterapia ajudou, mas foi ela conseguiu. Porque eu podia oferecer para ela a melhor quimioterapia do mundo. Mas, de acordo com o que a gente está falando aqui, pelo que a gente lê nas obras espíritas, a gente sabe que se a mente não tiver transformada, se o comportamento não tiver transformado, em algum momento volta. Ou, aliás, nem vai embora, nem entra em remissão, porque a doença continua sendo necessária. Então, foi uma alegria imensa e é sempre importante trazer, porque pode ter alguém assistindo que está em busca disso também e que se sinta encorajado, que se sinta, é possível, porque somos todos iguais. Somos iguais para aquilo que é ruim, somos iguais para aquilo que é bom, iguais em potencialidade, né? A gente tem potencial para fazer algo ruim e a gente tem potencial para fazer algo bom. Então, do mesmo jeito que acontece algo muito bom como isso na vida de outra pessoa, pode acontecer na vida da gente. Vamos observar então o que aconteceu, o que ela fez diferente. Vamos seguir a trilha, vamos fazer igual. Mexer nos nossos hábitos, mexer nas nossas condutas, naquilo que a gente está fazendo que não nos faz bem. E é fácil saber. Todo aquele ato, aquela conduta da gente que traz um sentimento ruim na gente, porque não tem nada bom que a gente faça que traga bem-estar, alegria e felicidade. Só traz coisa ruim, a gente fica com aquilo engasgado, se sentindo mal, às vezes tem dor de estômago, às vezes tem dor de cabeça, dói o corpo todo, dói as costas, dói tudo. E na boa parte das vezes a gente, se está habituado, a gente nem percebe. Mas se a gente começa a querer despertar e a estar atento a isso, a gente começa a observar, opa, isso que eu estou sentindo não está me fazendo bem. Aí faz o mergulho. E por que eu estou sentindo? Qual é o móvel desse meu sentimento? O que é que está por trás disso? Quando a gente vai entrando, muitas vezes a gente dá de cara com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. É terrível quando a gente se descobre assim orgulhoso, né? Mas gente. Na hora que a gente consegue ir dobrando o nosso orgulho, a gente está numa de querer muito ter razão, 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 razão. E aí vai fazendo certas coisas para impor a nossa razão e termina tirando a nossa paz. Não é que a gente vai aceitar coisas erradas, não é isso. Mas às vezes a gente não está satisfeito só em ver o que está errado. A gente quer também condenar quem errou. A gente não consegue se reconciliar com quem errou. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta qual é a verdadeira caridade, né, que Cristo quis mostrar para a gente. O que ele quis dizer com a caridade, né? E os Espíritos respondem, é a indulgência, é a capacidade de perdoar, é a gente conseguir não guardar aquilo que alguém nos fez de mal. E quando a gente consegue isso, aí, gente, a gente se libertou. Porque aquele sentimento de
de revide, de vingança, ou então você não está pensando em se revidar, mas você guardou aquele ressentimento, aquela mágoa, essa pessoa fez isso comigo, e guarda aquilo. Gente, aquilo faz tanto mal pra gente, tanto mal. Arruína com as energias da gente. A gente fica sempre lembrando daquilo e mandando um monte de energia ruim para as nossas células, para o nosso corpo. A gente começa a funcionar pior. A gente precisa se libertar de todo sentimento ruim contra alguém. Porque está lá no Evangelho, o sacrifício mais agradável a Deus, o que, que é? É se reconciliar com os nossos inimigos, né? Nos reconciliarmos com os nossos inimigos, com os nossos adversários. Ele até disse mais, amai os vossos inimigos, né? Fazer o bem aos que vos perseguem e caluniam, né? Orai por eles. Então, a gente obviamente não vai conseguir, não é para agora que a gente vai conseguir amar quem odeia a gente, né? Óbvio. Mas isso é um processo. Por hora, tá ótimo se a gente não odiar, se a gente conseguir desejar o bem dessa pessoa, se a gente conseguir orar, fazer prece por ela, mas sincero, sincero. Se a gente conseguir mandar para essa pessoa a energia boa, só o fato da gente estar sintonizando nela de uma forma boa, de uma forma positiva, a gente já está cortando aquela corrente de ódio que existia. E não se enganem, não, a gente está ligado, colado com aquelas pessoas que a gente não gosta, porque a gente fica pensando nelas o tempo todo de um jeito ruim. E aí tudo aquilo que elas pensarem de mal para a gente atinge a gente, porque a gente está conectado, sintonizado. E essa sintonia não é só encarnado para encarnado, né? É muito, muito com os desencarnados também. E esses desencarnados estão influenciando a gente o tempo inteiro. Joana disse que a partir do momento que a gente está numa postura de ter um pensamento reto, de estar tendo uma conduta reta, a gente sintoniza com os benfeitores da natureza, a gente sintoniza com a espiritualidade superior, e aí a gente vai estar todo o tempo sendo guiado por eles. Olha que lindo! Mas se a gente tiver ódio no coração, vocês acham mesmo que a gente vai conseguir isso? A gente vai sintonizar com quem está vibrando igualzinho, na raiva, no ódio, do mesmo jeito. E aí os conselhos, já viu, né? Vão ser aqueles desastrosos. Então, mas a gente não é vítima desses obsessores, não. A gente entra na fila 10 vezes, chama a atenção deles com alerta e tudo. Eu. Por quê? Por causa das nossas condutas mentais, dos nossos hábitos mentais, de ficar guardando a raiva, de ficar vendo alguma coisa e enciumar, de ficar, ou então se culpando, né? Fez alguma coisa, teve um conflito, causou um mal a alguém e pronto, e se condenou para o resto da vida. Eu faço atendimento fraterno e uma vez chegou uma moça lá no atendimento com uma depressão profunda. E a origem dessa depressão é porque ela tinha feito mal ao marido, ela tinha, com esse ato dela, ela tinha, assim, acabou o casamento, né? Eles se separaram por causa disso, e ela nunca se perdoou. Ela se arrependeu e nunca se perdoou. Esse sentimento de culpa que ela arrastou durante anos, já tinha anos que ela estava separada, acabou com a saúde mental dela. Ela então deixou de trabalhar, ela já não tinha um bom relacionamento com o filho, porque para ela aquela culpa era como se ela não se permitisse ser feliz. É como se eu fiz algo tão errado que eu não posso ser feliz. E gente, não é assim. Na hora que a gente vai mudar as nossas condutas, antes disso a gente precisa se conhecer, perceber o que a gente faz de errado, que é o nosso lado humano. Aí a gente usa o nosso lado divino para acolher esse lado humano que ainda falha. Que mesmo estudando, a gente ainda desliza, a gente ainda falha, porque ainda somos imperfeitos. Mas o que é importante? É despertar para o que a gente tem que fazer. Quando a gente já sabe qual é o caminho, qual é a rota, o que a gente tem que fazer, aí as coisas vão começando a dar certo. Porque eles vão ficar, eles que eu falo, a espiritualidade superior, vão ficar de olho na gente e vão estar ali com a gente ajudando, guiando, orientando, percebendo que a gente está se esmerando, se esforçando para conseguir mudar esses hábitos mentais. Eu não estou nem falando das condutas mesmo, daquilo que a gente leva
para as vias de fato, né? Eu estou falando daquilo que está só no pensamento da gente, porque já é suficiente. A conduta mental já é suficiente para adoecer a gente ou para trazer saúde para a gente, né? André Luiz diz que da nossa mente vão partir energias que podem nos trazer a saúde plena ou aniquilar o corpo da gente. Então a gente precisa, e não é porque a gente queira fazer isso, é inconsciente. Mas agora que a gente está tomando consciência, que a gente está entendendo que a gente pode atuar nisso, que dessa forma, mudando a nossa forma de pensar, e gente, olha, gratidão, porque a gente está aqui nessa vida, para vencer desafios, eles vão acontecer sempre, né? Porque vocês passaram por um problema, vocês não, a gente passou por um problema muito difícil agora, recente, que a gente está livre de ter problema depois, não. É um atrás do outro. É um problema atrás do outro sempre. São os desafios, eles são necessários para a gente. Aqui a gente está no intensivão. Essa vida material aqui é uma imersão em desafios, que é para a gente estimular a inteligência, a paciência, a resiliência, a nossa capacidade de voltar ao nosso normal, exercitar a nossa gratidão por tudo que nos acontece. Quando tem, lá no livro do Divaldo, no filme do Divaldo, ele fala uma hora, não sei se vocês já assistiram, que ele diz assim, eu vejo Deus naquele que me testa. Então, gratidão àquela pessoa difícil, que você tem muita dificuldade de se relacionar. Essa semana eu conversei com uma senhora, conversei com ela por uns 40 minutos. Durante 40 minutos ela se lamentou. Foram 40 minutos de lamentações. Lamentações físicas, lamentações familiares. Qual é o aprendizado que a gente toma disso? Assim, e ela estava realmente em grande sofrimento. Ela, naquele momento, ela estava conseguindo ver na vida dela os pontos difíceis. Mas se ela trocasse o olhar para botar essa lente do amor aí, a lente da gratidão, ela ia ver que tudo é aprendizado. E que aquele parente difícil que mora com ela e que é motivo das agruras da vida dela, na verdade, é uma oportunidade enviada por Deus, às vezes pedida por ela não lembra, ela não sabe, às vezes pedida por ela, para conseguir transformar um sentimento que talvez por muitos séculos tenha sido de ódio, conseguir finalmente transformar em amor. Porque essa pessoa difícil veio como filho dela. Então, veja como dentro da nossa casa, no nosso lar, a gente tem os nossos maiores afetos e os nossos maiores desafetos também do passado. Então, é um celeiro, uma oficina. É lá dentro, é aqui dentro de casa, que eu estou na minha casa, né? Estou falando, é aqui dentro de casa que a gente consegue ir trabalhando, treinando. São os maiores momentos da gente treinar a paciência, da gente treinar a tolerância, da gente treinar, usar a lente do amor. E observem, na hora de se magoar, a gente se magoa justamente com aquelas pessoas com que a gente espera muito. A gente cria uma expectativa muito grande com o cônjuge, com os filhos, com os pais. A gente fica achando que eles devem muita coisa a gente. Então, qualquer mínima coisa que eles não façam para a gente... é motivo de muita dor pra gente. A mágoa é muito grande. Se for um desconhecido na rua que faz alguma coisa pra gente, a mágoa é pequenininha. Mas se for alguém que a gente ama, mas por quê? Porque a gente, na verdade, a gente exige, a gente cria uma expectativa. E aí se frustra. E aí fica frustrado com o que acontece. Eu tô vendo aqui que já tô com 43 minutos no ar. Eu não sei se vai só até 45 ou se pode passar. Talvez, Sueli, se eu precisar encerrar, você me manda alguma mensagem aí, tá bom? Porque senão eu fico falando aqui. Eu queria falar mais, na verdade, mas estou vendo que o tempo já está puxando. Então, é importante que a gente consiga, assim como mensagem final, assim como o que precisa que fique na gente, né? O que é principal que a gente consiga despertar para aquilo que realmente a gente precisa transformar na gente. Não adianta, porque assim, a receita para mim é diferente da receita para outra pessoa, né? A gente está aqui, a gente nasceu para amar e para servir, né? Cristo disse
que já estava lá nos 10 mandamentos que a gente tinha que nos amar, amar o outro como a nós próprios, né? Mas, na verdade, Cristo veio e disse, amai-vos como eu vos amei, né? Então, a gente ainda nem se amou, nem aprendeu a se amar direito, então que a gente consiga amar como Cristo nos amou, né? Sabendo acolher as deficiências, não no sentido de condenar, mas no sentido de transformar, né? E a gente só consegue transformar, superar tudo aquilo que a gente aceita. Então, todas as nossas deficiências, a gente tem que aceitá-las e buscar transformá-las, porque se a gente não aceita os nossos problemas, as nossas mazelas, as nossas doenças, a gente não supera, a gente se revolta. E aí, nessa revolta, a gente adoece ainda mais. Porque a gente não vai ter uma atitude mental positiva, a gente não vai pensar positivamente. A gente tem que, então, gravar isso, amar e servir. É só para isso que a gente está aqui. E a caridade, ela é o amor, esse amor em ação, esse serviço no bem. Só esse trabalho no bem da gente, no bem dos outros, é que vai trazer uma saúde plena, verdadeira, uma felicidade que não tem mancha, que não se acaba, que é permanente. Então, que a gente busque isso, que a gente esqueça o medo, que a gente confie nos propósitos de Deus, porque só nos acontece aquilo que é justo e é necessário. Nada que não seja justo e necessário vai nos acontecer. Então, que recebamos tudo com muita gratidão e que possamos transformar. Dá para ir até 19h55. Oba! Que bom! Então, que a gente então utilize o bem sofrer. Porque muitos vão ser os acontecimentos da vida da gente que vão nos trazer chateação, né, pesar, e a gente vai tender a se lastimar, a reclamar. Mas reclamar é clamar novamente, é estar envolvido no problema. No momento que a gente tira o foco do problema e coloca o foco na solução do problema, as coisas começam a mudar. A gente começa, então, a ter mais saúde, porque a gente vai ajudando o corpo da gente. Lembra no início que eu falei que a Emmanuel disse para a gente conversar com os nossos órgãos, porque eles são vivos e são educáveis. Olha só. Depois que eu fui aprendendo isso, eu tenho conversado isso com alguns pacientes que me dão permissão de converse com o seu corpo, fale com ele e mentalize. A gente precisa se ver. É comum quando a gente está doente, a gente se imaginar mais doente, porque a gente tem medo. Então a gente se imagina mais doente, a gente fica. E se eu piorar, né? E se o tratamento não der certo, e a gente magnetiza aquele objeto do nosso medo. Então a gente tem que desenvolver, na verdade, a gratidão, a aceitação para a gente conseguir superar. E isso é proporcional, diretamente proporcional à confiança em Deus. Aquela certeza de que isso que eu estou vivendo agora é importante para mim. Então, qual é a finalidade? Porque, para que veio? Qual é o propósito disso em minha vida? Qual é o significado que eu tenho que dar? Isso se eu já estiver doente, né? Se eu ainda não estou doente, mas eu estou tendo os meus acessos de raiva, eu estou guardando aquela mágoa, guardando para um momento que eu vou mostrar para aquela pessoa que ela estava errada. Veja como a gente é, né? Ou então, não levo desaforo para casa, isso eu não aceito. Cansei de ser besta. Gente, esse orgulho não traz um instante de saúde, um instante de felicidade para gente. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar no desenrolar dessa minha atitude lá na frente. Isso vai me trazer paz? Sim ou não? Porque se não for trazer paz, não faça. Não faça. Não entre em conflitos. Não é que a gente vai passar a mão naquilo que está sendo feito errado. A gente tem que condenar o erro, mas jamais condenar quem errou. Porque quem errou pode ser a gente. Por pior que seja o criminoso, a gente tem que lembrar que ele é tão amado por Deus quanto a gente. E se Jesus estivesse aqui no lugar da gente, qual seria a atitude dele? Iria acolher, iria ensinar essa pessoa através do amor, iria educar, iria
mostrar que essa pessoa está errada, está cometendo um erro. Mas ele não ia jogá-la para as trevas, não. Ele quer essa pessoa reformada, regenerada. Então, se Jesus faria isso, quem somos nós? Quem somos nós que precisamos tanto da indulgência dos outros, da indulgência de Deus, que estamos a todo instante dando as nossas escorregadas? Quando a gente começa a entender que somos falíveis, reconhecer as nossas fragilidades, a gente aprende aquilo que Jesus falou do dar outra face. Porque dar outra face não é apresentar o outro lado para baterem, não. Não é isso. É apresentar uma nova possibilidade de resposta. Porque o problema nunca vai ser o que os outros fazem. Sempre vai ser como a gente interpreta o que os outros fazem. Então, no momento que eu dou ou que eu ofereço para essa pessoa uma outra possibilidade de resposta, eu estou mudando a sintonia energética entre eu e ela. Eu estou conseguindo não odiá-la. Eu já consigo fazer aquilo que Gandhi falava. Olhe para o seu adversário e tente ver a humanidade que existe nele. Quando a gente tenta ver a humanidade que existe naquele que nos faz mal, e gente, olha, isso é um processo, isso é um trabalho, né? Agora pronto, eu já consigo. Não é assim. Mas quando a gente está buscando isso, a gente vai vendo que a gente vai guardando menos coisas. As coisas ruins, elas podem até chegar de forma instintiva, mas a gente se conhece, percebe e já transforma aquilo. E já modifica. E aí a gente não vai adoecer com aquilo. Porque aquele pensamento que trouxe uma energia, uma descarga ruim na gente, não persiste, não permanece. E a gente vai substituindo por compaixão, por gratidão, por tolerância. A gente vai transformando aquele sentimento em coisas funcionais, em sentimentos que nos fazem bem, que nos trazem sensação de bem-estar. E a gente vai angariando saúde. E claro, às vezes a terapia, a cura, se a gente já está doente, a cura, às vezes, não é para ser agora. Porque talvez exista um propósito para a sua doença, para a nossa doença. E aí eu lembro de uma paciente que eu tenho, que ela tem um câncer metastático, mas ela passa a vida dela toda só pensando em resolver a vida dos outros pacientes com câncer. Ela usa todos os dias dela focada em como ajudar. E ela chega no consultório com exames de imagem, às vezes ela até progride realmente a doença, ela diz, olha, eu não consigo entender, eu trato só esses exames aí, porque eu não sinto nada, eu não tenho uma dor, eu me sinto disposta, cheia de energia, eu me sinto bem. Então, você está tratando aí, doutora, só esses exames. Ela ainda fala assim, brincando, só esses exames, porque eu tô ótima. Então, assim, e está mesmo, porque ela produz, ela faz muita coisa. Então, isso é para a gente ver, e ela me diz, esse câncer ele veio com o propósito de me chamar a atenção para a dor do outro, nesse sentido. Eu tenho certeza que foi para isso, porque talvez se eu estivesse bem agora, eu não teria pensado em fazer o que eu faço. Então, veja como essa mulher conseguiu transformar, dar um propósito, dar um sentido para a vida dela. E quando ela, que tem doença, que faz quimioterapia, chega numa palestra, porque ela dá palestras, ela chega numa palestra e dá o depoimento da vida dela, ela transforma muita gente. Porque as pessoas que estão vendo, elas se sentem encorajadas. Poxa, quanta coisa é possível, apesar da doença do corpo físico. Porque essa vida da gente aqui é um ponto. É só um ponto, um instante. Somos seres imortais. Aqui é um ponto na nossa eternidade. Então, não começou aqui, não acaba aqui. Aqui é um intensivão. Que a gente, então, tire o melhor proveito, o maior proveito desse intensivão. É com problema familiar? É com problema financeiro? É com problema de saúde? Vai ser com algum problema, pode acreditar. Que a gente não veio aqui só para ficar de boa comendo uva, não. A gente veio foi para vencer desafios. Então que a gente
combata um bom combate, que a gente execute esse bem sofrer, que a gente ajude, ame muito, não espere o amor dos outros, amem, amem, porque o que Deus espera da gente é que a gente aprenda a amar. A gente não nasceu para ser amado, a gente nasceu para amar. Um beijo no coração de todo mundo. Que a gente ame cada vez mais, que a gente sirva cada vez mais, que a gente mergulhe, se conheça. Fazer a prece final antes que o Instagram apague a gente aqui. Senhor, muito obrigada por esse momento, muito obrigada a todos os trabalhadores do nosso lar, obrigada aos benfeitores da casa. Peço luz na mente e no coração de todos, na minha também, para que possamos todos sermos cada dia mais conscientes, mais autorresponsáveis por tudo aquilo que a gente faz, pelo presente do livre-arbítrio, que nos ajuda, através da lei de ação e reação, a reconhecermos aquilo que sai de errado e que sai de bom. Então, muito obrigada, Senhor, por essa possibilidade de fazermos e aprendermos e refazermos o caminho sempre. Um beijo no coração de todos. Assim seja. Muita luz a todos. Boa noite.